Opa, chegando aí. Estão me ouvindo? Chamar aqui ele. Tá me ouvindo? Opa, Tá me ouvindo normal, Abner? tranquilo. Salve, salve, galera do Instagram. Essa é a live aí, como o Abner batizou, né? A live que ninguém pediu, mas que era necessária, né? Nesses tempos de isolamento e confinamento das pessoas, a live de duas figuras como Renan e Abner eram muito necessárias, né? Eu diretamente do Parque Coqueiros, Abner diretamente de Felipe Camarão. Lá no fundo ali, como vocês podem ver, a Frida Kahlo só olhando aqui pra gente, ali no Ó, quadro. ó, Peter. É o quê? E a Dá uma Frida tá. travada aqui. Sei. A Frida, quem tá ali olhando, vai avisar esse. Vai ajudar a acalorar o debate de hoje. Pois é, vamos começar daqui a pouquinho. Você ainda vai aproveitar chegando ainda. Mas para quem já presenciou, por exemplo, eu e Renan sabe que os assuntos variam de A a Z, né? Tem até Sim, uma sim, pauta. com certeza. Diga lá, né? Qual é a primeira pauta do dia hoje pra gente debater e tal? Na real, Primeiro, começa o que todo mundo está passando, de isolamento social, né? Essa é, quarentena. exatamente. Rodrigo, Rodrigo Bico aí entrando aí Não, para Bico acompanhar é o uma grande debate. figura. Votei em Bico nas eleições de 2012. Eu era estudante da UFRN na época. Bico, na época eu já conhecia Bico como ator, já tinha visto alguns trabalhos de Bico. E. Peraí, então vou desligar o ventilador aqui. O calor tá imoral aqui no conjunto, então a gente deixou o ventilador ligado. Mas aí, como eu estava dizendo, Bico, eu conheço o Bico dessa época da campanha de 2012, né? Porque na época eu trabalhei no DCE fazendo carteira e Bico na época era da direção do DCE. A gente chegou a pagar uma disciplina junto na época de organização da educação brasileira. E, e A famosa Bico. OBM, O quê? a O famosa EB. OBM. É. E aí, Bico na época pagou essa disciplina comigo e disputou a campanha, né, tal. Uhum. Faltou pouco para ele chegar lá na campanha de 2012. Enfim, ele está dizendo aqui que acabou, não era mais da campanha, mas eu lembro que ele circulava no espaço do DCE, né, tal. Mas enfim, e uma pena ele não ter ganho aquela eleição na época, né? Porque seria um nome forte para a cultura, né? Tal, tendo entrado na esfera do Tá dando uma Estado, na esfera travada. cameral, de maneira legítima, né? Tá dando uma travada, é bom tu deixar o celular parado. Aí pra Pronto, ajudar o tá sinal da parado internet. aqui. Normal agora? Então, vamos seguir. Então, momento de isolamento social, né? É, ontem o governo do estado divulgou números, é um tanto sombrios até diria, né? Sobre o possível número de mortos e tudo mais, e os afetados sobre essa pandemia, né? E tem gerado algumas reações, até por parte da imprensa potiguar. Hoje eu estava acompanhando até um trabalho um tanto de serviço de alguns jornalistas da TV Tropical, em especial, assim, que colocam em dúvida, né? Meio que baixou a síndrome da gripezinha para essa galera. Né? O que é que É você uma tem a coisa, sim, que é que eu tenho a dizer, né? É uma coisa falar? bem complicada, né, cara? Porque assim, a mídia potiguar, os canais de imprensa do Rio Grande do Norte, eles nunca fizeram autocrítica
do mal que eles fizeram à cidade do Natal no ano de 2008, né, tal. Quem, assim como eu, está perto da casa dos 30, se lembra bem o que foi a eleição de 2008 aqui em Natal, onde as TVs Ponta Negra e Tropical patrocinaram uma campanha de uma senhora aí que acabou se elegendo prefeita de Natal. E eles nunca fizeram autocrítica com relação a isso aí, né? E você tem algumas figuras aí, por exemplo, sobretudo na rádio, que é um veículo que eu amo, né? E que, segundo o Abner, é o lugar da resenha, a rádio. É, eu gosto muito de rádio. Agora, os radialistas aqui no Rio Grande do Norte parecem não ter o mínimo de conhecimento para lidar com o que estão lidando, né? Eles lidam Uhum. com um veículo de um alcance universal, que é o veículo da rádio, um veículo que tem todas as casas e está presente aí nos subúrbios, no campo, em todos os espaços. Mas eles pegam o microfone da rádio e começam a falar o que eles pensam sobre o assunto. Agora, o que eles pensam é uma coisa e as opiniões mais técnicas são outras, né? Por exemplo, hoje eu estava vendo a entrevista do secretário de saúde. Vocês podem ter podem apontar todos os defeitos sobre o secretário de saúde aqui do estado, mas se tratam de dois médicos renomados em suas áreas. Um deles médico lá no Hospital de Santa Cruz, e o outro me parece que médico do Onofre Lopes. Então, assim, a gente não está falando com qualquer um, são pessoas que a gente tem que escutar de alguma maneira pela trajetória que esses caras tiveram nas suas vidas, né? Então, assim, a mídia potiguar é um negócio que a gente tem que ter um pouco de pé no chão, porque, como eu disse a vocês, eles nunca fizeram autocrítica dos prejuízos que eles já trouxeram aqui para o Rio Grande do Norte. Isso. Vamos lá, vamos para algo um pouco mais leve. É. Só um detalhe assim, né? Assim, eu acho que a coisa mais próxima do que eu vivi com relação a isso de uma epidemia, né? Assim, foi alguns anos atrás teve a situação lá das viroses, né? Aquela situação lá da dengue, zika e chikungunya, que houve uma época ali em 2016 que estava pegando muito, né? Muita gente estava morrendo com isso aí. Em 2009, quando eu entrei na UFRN, eu fui para o congresso da Uni em Brasília, e nesse congresso da Uni nesse congresso da Uni foi justamente naquela época que teve o surto de gripe suína, né? Mas o congresso Sim, sim. aconteceu, né, tal, e pasmem, eu tive H1N1 e sobrevivi. Estou aqui contando a história, né, tal, e foi uma situação bem barra, né? Eu cheguei em Natal bem lascado, fui para o hospital. Mas estou aqui, tipo, tô vivo, né? Tal. Mas não é uma gripezinha qualquer não, HN1. Tampouco essa que tá aí agora. Perigosa pra caramba mesmo. E já entrando já por outros assuntos, mas que não fogem, né? Porque tudo está interligado, as coisas vão se ligando. Houve toda uma mudança na estrutura da vida social de todos nós, e isso afeta também uma coisa que a gente gosta muito e que a gente até já começou falando, que é o próprio meio de comunicação, que a gente gosta muito de analisar, né, especialmente Sim. a TV. E nesse domingo vai acontecer uma coisa interessante, que é a reprise da final da Copa 2002. É algo significativo, né? Esses últimos dias, aqui em casa eu tenho uma dessas antenas aí que pega todos os canais possíveis. É, eu tenho assistido. A Sport TV está reprisando alguns jogos do Brasil, né? Essa semana em que estamos, a Sport TV está E reprisando. a É o Suevelyn quê? está aqui. Suevelyn está aqui com a gente. Ah, bom, maravilha. Suevelyn Casimiro é uma pessoa, gente fina pra caramba, né, lá do estado do Ceará, mas que acho que é a cearense mais potiguar que eu conheço, digamos É assim. sério. Sim, voltando a falar, então a Sport TV ela está transmitindo, né, esses dias os jogos do Mundial de 82. Ontem começou com a transmissão de Brasil e União Soviética, e vai até o sábado transmitir o jogo da Itália. Semana passada, a Sport TV transmitiu a Copa das Confederações de 2005, né? A famosa Uhum. Copa que o Brasil ganhou da Alemanha e da Argentina, né, tal.
E domingo vai ter esse jogo aí. É um presente, né? Assim, eu acho que as novas gerações aí, a galera que nasceu do ano 2000 para cá, eles vão conseguir entender o que é ganhar uma Copa do Mundo e, enfim, eu tenho aquele dia assim na minha mente, assim, como foi toda aquela campanha, mas aquele dia especificamente, acho que foi 30 de junho, se eu não me engano, a final. Eu tenho aquilo ali na minha cabeça. Não, eu lembro muito que eu tinha 8 anos e até então não sabia andar de bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta nesse dia, assim, foi um dia que entrou para minha história particular. Ah, bacana. Heloísa entrou aí, uma saudação aí para Heloísa, uma grande pejoteira, gente fina. É, Abraço aí, viu, querida? Não, assim, a lembrança mais forte que eu tenho daquele dia, né, especificamente, foi porque assim, a campanha da Copa eu assisti toda em Natal, na casa dos meus pais. É, e a final daquela Copa eu tinha viajado para passar umas férias em Pau dos Ferros, né, cidade do interior do estado. E em Pau dos Ferros eu assisti a final na ABB, né, que é o clube lá de Pau dos Ferros, que fica de frente ao estádio 9 de Janeiro, que é um estádio que a Palferrense jogou durante muitos anos, né? E aí, cara, uhum. quando o Brasil ganhou a Copa, um clube privado se tornou um clube público, a galera invadiu a piscina. É muito legal essas sensações de quando o público toma o privado, né? Eu que estou há algum tempo junto com você nessas manifestações aí, a gente costuma fazer isso, né? Espaços que são privados, a gente já transformou em espaços públicos, né? Falando nisso, só para registrar, acabei de ver que Mariana Prestes está assistindo. Ah, isso é bacana, isso é importante. Abraço aí para ela. Uma, uma honra. Juliana também, né, tal, falando aqui. Tereza, abraça todo mundo aí. Um Acabamos de mandar abraço para para você. Raquel aí, então. Ah, sim, exatamente. Um abraço para ela aí. Enfim. Pois é, assim, prosseguindo, é que eu fiquei até emocionado aqui com a Mariana Prestes assistindo, né? Não é todo dia que a gente tem uma figura desse sobrenome. Sim, com certeza, com certeza. Então, assim, a lembrança que eu tenho forte é essa. E, assim, né, 2002 foi um ano e tanto, né? Assim, um ano em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo e o primeiro operário da história do Brasil chegou à presidência, né? Então, não há como não ser um ano especial, né? Até tem até uma frase que eu gosto muito, que é uma frase só que eu queria até que você repetisse aí, né? É que todos os dias a gente tem uma Alemanha para enfrentar, né? Resta saber se você é o Brasil de 2002 ou de 2014. Isso. Mas é porque assim, essa frase, ela é assim, porque é, quando eu fiz a faculdade de Ciências Sociais, muitos são os autores alemães que você lê, né? Tipo assim, você lê. Muita gente acha que nas ciências sociais você só lê Karl Marx. Isso é mentira. Karl Marx é um dos autores que você lê. Você lê outros autores. Você lê Hegel, por exemplo, você lê Max Weber, que também é um autor fantástico. Né? Você lê Norbert Elias, você lê muita gente. Bourdieu, que é francês, né? Tal, enfim. E Sim. esses autores alemães, assim, são caras do mais alto intelecto, são caras, assim, da mais alta complexidade de conhecimento, né, tal. Quer dizer, antes de Marx você tem Hegel, né, tal. Então, o Norbert Elias lá, ele publicou Os Alemães, né, tal, que é um livro muito bacana. E ele fala da trajetória do país, do povo, do sentimento que acabou levando aquela catástrofe que foi na Segunda Guerra Mundial, né, tal. E assim, a Alemanha é um país que se reinventou ao longo dos anos, né, tal, e o futebol é uma dessas consequências das reinvenções que a Alemanha promoveu em sua vida. De modo que, assim, a Alemanha ela sempre foi um páreo duro na Copa. A Alemanha ela só não é pentacampeã do mundo porque na Copa de 66 deixaram de marcar um gol legítimo para a Alemanha lá na prorrogação e a Hum. Alemanha não foi campeã em cima da Inglaterra. Então ela seria penta igual a gente, né? Só que assim, você tem naquela final de 2002, você tem naquele ano especificamente 2002, o último ano de FHC no governo, um país imerso em crise, manchetes de jornais destacando situações como a fome
não só no Nordeste brasileiro, a fome nos 4 cantos do país. Você tem quer dizer, uma situação em que o salário mínimo estava defasado. Você tinha há 4 anos antes da você tinha 4 anos antes da Copa de 2002, uma situação em que o dólar estava pareando com o real, e aí o dólar já tinha disparado em 2002, né, tal. Aí você tinha recessão no lado da Argentina, que ficava ali próximo ao Brasil, né, tal. Então, era um ano em que você tinha assim, você ia para um processo eleitoral no qual você não sabia o que é que estava, o que é que ele esperava, mas a gente tinha uma esperança de que de repente o Lula pudesse entrar e mudar alguma coisa, né, tal. E um cenário assim de discreto, né, por parte da política, né, tal, essa coisa toda. De modo que, assim, ganhar o Penta foi uma das poucas alegrias que a gente teve, né, entre os anos 90 e 2002, né, tal. E assim, e domingo vocês vão ver lá que da maneira que foi muito bom, porque foi um Brasil que buscou o gol até o final do jogo, né, tal. E a cena que eu acho assim, que eu não vou esquecer nunca daquela final, é o câmera, né, que a gente sempre fala do câmera, né, que o câmera é o olho da comunicação, e muita gente esquece do câmera como parte do processo criativo. A câmera filmando o Oliver Kahn, né, quer dizer, o goleiro que com a mão quebrada foi jogar a final, que tinha sido eleito o melhor jogador da Copa um dia antes. O Brasil não aceitou aquilo e Ronaldo fez 2 gols, né, tal. Também só gostei de Ronaldo até aí, depois eu não gostei mais não. É isso. Você falou que aqui é assim, né? Aqui um assunto vai entrar em outro. Você É. falou de diversos autores alemães e tal, né? O que é que você tem lido ultimamente, né? Porque eu tirei esses dias para organizar minha biblioteca virtual, digital, né? Eu tinha muitos PDFs espalhados pelo computador, resolvi juntar tudo e estou lendo algumas coisas que eu deveria ter lido há muito tempo e comecei a ler e não, e não concluí. Né? Então essa semana eu comecei finalmente, assim, estou realmente concentrado em ler O Povo Brasileiro, da Fê Ribeiro, né, que eu nunca li ele inteiro. Sim. E já tem e um outro livro que está na lista aqui para ler, que é o de Max Weber, que você já até me indicou há anos atrás, que é A Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, né? Então, Sim, assim, sim, sim. tirar ocupar desses dias em debruçar as leituras, né? E É. você, o que é que tem? Vamos lá. Esta última semana que passamos, né, tal, eu promovi uma arrumação geral aqui no meu quarto. Arrumei os livros, arrumei tudo que eu tinha aqui, tal, CDs, LPs, tal. E nessa semana que nós estamos agora, eu tenho me dedicado a uma pesquisa mais voltada à questão local aqui, ao futebol. Tenho pesquisado um pouco sobre eu e um colega meu, nós estamos fazendo uma pesquisa em específico sobre os maiores artilheiros aqui da história do Rio Grande do Norte, né, dos clubes aqui, enfim. Agora, isso no ponto de vista do futebol. De leitura, especificamente, tem uma coleção de livros que eu encontrei aqui em casa semana passada. Eu já li um dos livros e vou ler os demais. Que eu li esses livros, na verdade, na época da minha monografia, que são livros sobre Dom Bosco, né, que é o padre que criou lá a Irmandade Salesiana, né, tal. E Dom Bosco escreveu sobre muitas coisas, e entre outras coisas sobre direitos humanos, né? Então, o último livro que eu li foi um livro chamado A Salesianidade e os Direitos Humanos, né, tal, que mostra a defesa de Dom Bosco na questão dos direitos humanos, né? Fora isso, o último livro que eu adquiri para mim foi o Primo Basílio, de essa de Queiroz, literatura Uhum. portuguesa. Eu gosto bastante, sobretudo literatura realista, assim, eu acho bem da hora mesmo, né? Você falou da Darcy Ribeiro aí, tipo, um texto dele que eu reencontrei na minha bagunça aqui foi o texto do Ensaios Insólitos, né? Que é um livro de ensaios de Darcy Ribeiro, no qual esse Ensaios Insólitos ele se dedica a analisar a elite brasileira no seu DNA, né? Então aí, já que você está lendo o Povo Brasileiro, quando você terminar, você deu o toque aí que eu mando para você os Ensaios Insólitos. Você lê aí, Inclusive, vai. já
nas indicações que a gente preparou assim, você escolheu vários discos que eu vi aí querendo pra gente comentar e tal, né? Eu não tenho Sim, tantos sim. discos desse coisa. Mas eu escolhi alguns e também falando em livros, né? Aí pegando, para você falou na elite brasileira, então, indicação de leitura para essa quarentena, né? Eu Sim, sei que sim. tá aí na área, mas é a elite do atraso, do Gessé Souza. É, um, é uma radiografia do Brasil atual e não, mas não tão atual assim, né? Ele faz um apanhado histórico do que é a elite brasileira, né? Que o próprio Darcy Ribeiro já fazia uma crítica, né? De que é uma elite que é descendente de senhores de escravo, né? E que mantém Sim, esse, sim. o Darcy dizia, né? O pendor Nossa, da Carlos Zenz entrou na live. Olha que massa, cara. Isso é Ó, gente, legal. incrível. Isso é legal, cara. Isso é legal, isso é muito legal. Como é que se diz? Somando as suas indicações aí que você falou, né, da questão aí do Gessé Souza, né, tal. Lembrando que Gessé Souza é potiguar, viu, minha gente? Assim, uma coisa que eu acho que é um motivo de orgulho muito grande para todo mundo das ciências sociais e do Rio Grande do Norte, que Gessé Souza é um potiguar, um dos maiores intelectuais do país no momento, essa figura aí. Ele também tem a Classe Média no Espelho, né, cara? Que é um livro Sim, também, assim, sobre não só sobre a classe média, mas sobre essa classe média que se formou nesses últimos 15 anos no Brasil, né, que compreende os períodos do governo do PT e essa patifaria que tomou conta do país de 2016 para cá, e como essa galera se empoderou de uma forma complicada, né? Como essa turma se empoderou de uma maneira bem, bem cruel, né? Digamos assim. Então, esse Classe Média no Espelho, esse livro aí que a Abner falou, gente, são duas dicas assim preciosas para quem quer entender, né, as coisas. E eu somaria mais um livro aí, esses aí, ao Pagador de Promessas. Eu acho que o Pagador de Promessas é um livro brasileiro dos anos 60, se eu não me engano. Mas é o e também filme. que também tem o filme que inclusive é possível encontrar no YouTube, esse filme. Sim, sim. Tem uma série da Globo muito boa também, né? Tal, apesar de ser da Globo, série muito boa. É, E assim, o Pagador de Promessas, ele é uma radiografia do que é a intolerância religiosa no Brasil, né? Então, eu boto fé que a intolerância religiosa no Brasil ela precisa ser compreendida e ela tem uma gênese e essa gênese está lá no livro lá do Dias Gomes, né? Que se notabilizou aí por ser autor de novelas, entre elas Roque Santeiro, mas a obra-prima dele é o Pagador de Promessas. Só para registrar que a elite do atraso, eu tenho também PDF, assim, quem tiver interesse, assim, pode deixar no inbox do e-mail que a gente manda o PDF aí para vocês darem uma lida nas férias aí, que é uma indicação, uma leitura bem importante para entender o que é o Brasil, o que é o Brasil em todos os seus tempos, né? Um abraço aqui para a Valesca e para a Glécia que entraram na live aqui. E, pois é, o que é que a gente tem mais para dizer aqui, Renan? Você falou dos discos, né, tal assim, das indicações de discos, assim, eu queria começar falando de um disco que marcou muito a minha vida. Ele está aqui no canto aqui. Deixa eu pegar ele aqui. É esse material histórico aqui, né, tal. Não sei se dando para ver aí, Adner. Beleza. Levanta mais a capa. Aí, deu para ver, pronto. Pronto. É o disco do Oficina G3, né, tal, o Depois da Guerra. Esse foi o primeiro disco que eu conheci do Oficina enquanto disco. Uma colega minha que é muito religiosa me indicou esse disco aí e tal. E quando assim, o meu primeiro contato com música gospel tinha sido com o Catedral, né? Que já não é tão gospel assim, digamos, né? Uma banda que tem lá suas músicas com o movimento gospel. Mas esse disco da Oficina, em resumo, eu diria que é um dos maiores discos de rock que eu já escutei na minha vida. Assim. O que é que você tem a dizer sobre esse disco, Uma Abner? eu sempre digo que foi a obra-prima, Morgana chegando aí, Morgana que é do MST. Ô, grande Morgana, gente fina. Esse disco foi, eu acho que foi a obra-prima que eles fizeram,
E que esse disco ele é tão bom, que o História de Bicicleta que veio depois, que é um bom disco, mas ele parece inferior em virtude da obra-prima, né? Ele foi produzido pelo pessoal do Corso, que é uma banda de metal daqui do Brasil, né? Então, Sim. assim, foi assim, onde os músicos em si, eles apresentam ao máximo as suas habilidades enquanto instrumentistas, né? É, não, com certeza, assim. Eu acho que há um conjunto da obra nesse disco aí muito bacana, né? Tipo assim, quem tem o CD, por exemplo, a capa e contracapa do disco são muito boas, a fotografia do disco é excelente, assim, as imagens são em preto e branco. É, aquela DVD também, intro... Sim, sim. virou Aquela DVD. introdução, aquela introdução com a música, como é que se diz, que é um cenário de guerra, né, tal, que é uma música incidental, mas um cenário de guerra. E aí depois começa com os meus próprios meios, né? Inclusive você me contou uma vez de uma cena que você viveu em Recife, de uma oficina começando um show, tocando meus próprios meios. Eu queria que você contasse aí pra galera como foi essa cena. Não, da roda, foi um show no Chevrolet Hall, que na época era Chevrolet Hall, né? Hoje é Classic Hall. E Sim, foi uma sim. roda assim, gigantesca, né? Que a câmera aérea filmou assim, e tem esse vídeo no YouTube, inclusive. Foi uma roda gigantesca, assim, uma das maiores que eu vi na minha vida. É. Inclusive, assim, foi engraçado você falar isso, porque a Oficina fez um show, acredito eu, aqui em Natal em 2013. O último show que a Oficina fez em Natal, acho que foi em 2017, se eu não me engano. Teve um show recente que o Mauro Henrique veio, né, tal, junto com o Guilherme Rosa de Saron, né, tal. Mas a Oficina fez um show em Parnamirim, em 2013, e em uma daquelas casas de show em Parnamirim, gospel, né, que Parnamirim é uma cidade majoritariamente evangélica, de modo que o Oficina, quando começou o show, duas figuras muito conhecidas do setor 2, que era João Marcos e João Marcos e esqueci o nome do cara que trabalhava com João Marcos. Eles vendiam açaí ali no Bloco E, né, tal. E eles eram conhecidos como os bombadinhos do açaí, né? Eles vendiam açaí e eles eram evangélicos os dois, né? E João Marcos e o parceiro dele, Isaías, eu lembrei agora o nome do cara, Isaías. E eles lutam karatê, esses caras, eles são muito conhecidos. Então, eles começaram uma roda de poga em Parnamirim, e essa roda tomou conta do show, assim, de uma forma que e a galera começou a expulsar demônio, até que o pastor teve que subir para dizer, ei, minha gente, vamos lá, isso é uma festa de Deus, tal. Parou aí. Mó zorra, né? Aham. O que é que você tem mais aí pra gente? Vamos lá. Esse disco aqui, vamos lá mostrar, é o Zé Ramalho da Paraíba, né? Sim. É o famoso disco A Peleja do Diabo com o Dono do Céu. Esse disco completou 40 anos ano passado, 2019. É um disco emblemático da psicodelia nordestina. É um disco que tem uma figura com Zé do Caixão na capa. Então, para mim, se esse disco não tivesse nada, tem Zé do Caixão na capa. E se torna muito relevante por ter uma figura como Zé do Caixão na capa. Né, tal, Hum. dessa forma. E é um disco que influenciou muito Sepultura, né? Tal, que depois tocou música desse disco no show com Zé Ramalho no Rock in Rio. Né? E um disco emblemático, né? Tipo assim, porque é um disco que é da psicodelia. Esses atores que tem aqui no disco, né? Zé do Caixão, o Satã, as figuras que aparecem aqui nesse disco, são figuras Uhum. que eram atores da porno chanchada e do cinema trash brasileiro. Então, é um disco que para mim se torna emblemático por isso, porque mescla elementos do cinema trash e da porno chanchada junto com a psicodelia. Então, para mim, esse disco é foda. Pois é. Tem mais aí, tem mais aí. Temos algumas coisas aqui, né? Mostra mais um que depois eu mostro um aqui. Pronto. Esse aqui, o Trem da Alegria, né? Tá assim, um disco que eu guardo com carinho, assim, porque no Brasil essas bandas ganharam a pecha de serem
bandas infantis, né? Quando na verdade essas bandas elas eram versões infantis de alguns artistas renomados do Brasil, né? Quer dizer, esse disco aqui que eu mostrei do Trem de Alegria, ele tem participação de Robertinho do Recife e de Michael Sullivan. Então, não é qualquer disco, entendeu? Assim, ele tem Na Michael real, Sullivan e Robertinho do Recife. Quê? na real, o Michael foi ele mesmo, que na verdade foi um dos produtores da toda a obra do Alegria, né? Por quase todas Sim, as sim, músicas do Trem da Alegria, né? E Roberto do Recife, para sim. quem não quem é, pesquise que você vai ver a obra enquanto guitarrista do grande Robertinho do Recife. É, então, assim, é um grupo muito relevante para a história da música brasileira, né? Só Aí, para como eu mostrei, só para registrar que nosso amigo Felipe Lima está assistindo, grande e Lipe, grande. minha amiga Aline Paz também entrou aqui para dar um oi. Grande Aline. Ah, bacana, bacana, gente fina. Mostra aí o seu disco, pra gente dar uma olhada. Cara, eu não tenho tanto aqui. Eu vou pegar um recente que não é um disco tão clássico assim, mas que eu gosto muito, que é esse daqui. Se chama Sim, Flores e Cores, que é do Guilherme Arantes. Guilherme Esse Arantes, disco é. ele foi lançado, é o mais recente dele, foi lançado em 2017. E ele tem Sim, todo um universo de música dos anos 80. Ele sim, quis fazer uma coisa bem oitentista mesmo. Ele, um ano antes, o Guilherme comemorou 40 anos de carreira e tal. Ele revisitou muita coisa da obra dele e meio que inspirou ele a fazer nesses esses moldes antigos, né? Então, sim. tem músicas que eu digo que se tivesse sido lançado nos anos 80, tinha sido um grande sucesso. Porque, porque ele tem umas músicas, tipo, Chama de Grande Amor, ela é uma música, um pop rock estilo cheia de charme. Então, assim, seria um sucesso com certeza. Sim, sim. Você vai ter também, como o Meu Jardim do Éden, que essa é interessantíssima, porque tem uma música que ele compôs, o instrumental, em 69, com 16, 17 anos. E fez a letra em 2017. Então, assim, são quase Pois 40 é. anos entre Agora eu a faço. composição da melodia e a composição da letra, né? Sim, sim. Agora eu faço E como é nosso uma. amigo Antonino. É muito relevante. Ele tá aí? Não, tá não, ainda não. E aí, tipo, essa música, inclusive, no Jardim do Éden, ela tem uma esfera bem, assim, com estilo música erudita, assim, tem umas nuances, principalmente de música barroca, que é a influência maior dessa galera que tinha influência do rock progressivo dos anos 60 para os anos 70, vai ter influência muito grande da música erudita, principalmente da música barroca, como Johann Sebastian Bach e Handel. Né? Então, assim, é um disco interessante, assim, para quem gosta dessa vibe retrô anos 80, é um disco que eu recomendo, né? Meu amigo Pedro J, que entrou para dar um oi também. É, esse disco aí do Guilherme Arantes, sabe? Né, eu não... Patrícia, gente fina, Patrícia, abraço aí para Roberto e para Zé Neto. É, o disco do Guilherme Arantes aí, eu não conheço ele de ouvir. Agora eu lembro da gente em alguns rolês aí que a gente deu, né? Inclusive aquele rolê lá da granja lá do Nisa Floresta, né? Que a gente foi e tal. É, você colocou uma música desse disco pra gente escutar, né? E assim, a pegada dele é bem anos 80 mesmo, né? Tal. A baladinha, né? Tal. E eu lembro dessa capa do disco como é que se diz? Na internet, né? Foi um anúncio patrocinado por Guilherme Arantes, foi muito bem divulgado, né, tal. E Guilherme Arantes, ele é Uhum. autor de uma das frases mais emblemáticas que eu já ouvi alguém dizer, né, que foi quando ele foi para aquela, quando foi naquele negócio lá que acho que é bom você explicar, né, Abner, que você conhece a história melhor do que eu, aquele show que Sim, ele fez lá, sim, do Bem Brasil, exatamente. sim, tem um programa O Bem Brasil, que era na TV Cultura, que era um show ao vivo, e tem um show dele em 92. E tem uma música muito conhecida do Guilherme Arantes, que é Amanhã, que o Caetano já gravou e tal. E Fernando Collor de Mello, quando foi candidato ao governo das Alagoas, usou essa música na campanha sem autorização do Guilherme. E o Guilherme quis proibir, mas não deixaram e tal. E aí, em 92, esse programa foi gravado pouco depois do impeachment de Collor.
E aí quando ele vai cantar essa música, ele resolve falar isso. Ele disse, então, assim, gente, essa música o Collor quis usar na campanha para governo contra a minha vontade, ele usou. Então, já que ele gosta tanto dessa música, então aqui vai para ele, né? E ele vai e canta, que é uma É. música, espera um só, E ele ainda, né? e ele ainda diz e ele ainda diz um detalhe lá, né? O presidente que vocês elegeram, né? Tal. Esse é esse presidente aí, né? É, exatamente. Né? Eu acho que é uma frase que atravessou os anos, né? Exatamente. Essa frase atravessou os anos. É um negócio impressionante como, como as coisas no Brasil não mudam. Né? É bem isso. Eu vou mostrar logo os outros dois que eu reservei, porque aí depois a gente segue com os seus aí direto. Sim, sim. Sei que vai ter um disco que eu acho que vai ser o último, que já vai entrar no outro assunto. É, não, com certeza. Com Um certeza. outro disco que eu peguei, aí esse já é bem. Os outros são bem clássicos, um dos anos 90, que é Chico César aos vivos. Ah, esse é foda, esse é pedrada. Primeiro disco do Chico César, né? E até interessante porque ele é o primeiro disco da discografia de um artista a começar com um disco ao vivo. Né? Foi gravado com violão, mas que ele já traz uma série de músicas que virariam clássicos depois, né? Como Beradeiro, Mama África, A Primeira Vista, Alma Não Tem Cor, né? E o Passam de Lenine, né, nesse disco. e do Lenny, que é um guitarrista, ele na verdade ele é chinês, filho de brasileiros, né? Ele é radicado no Brasil, o Lenny, e que ele vai participar de um outro disco muito clássico da música brasileira, que é o Fatal, da Gal Costa, de 71, Sim, que o é Fatal. que é o primeiro disco duplo da música brasileira, né? Ele acabou ocupando o posto de primeiro disco duplo da música brasileira, porque ele foi lançado 6 meses antes desse outro disco aqui, né? Que é o Ah, Clube da Esquina, esse aí que, dispensa comentários, né? que é de Milton Nascimento e Loborges. Esse disco é em 2007, a revista Rolling Stone fez uma lista, né, dos 100 discos mais importantes da música brasileira. Se eu não me engano, ele ficou em quarto ou quinto lugar. Eu, particularmente, colocaria em segundo, né? Porque a lista da Rolling Stones, o primeiro foi o Acabou Chorare, dos Novos Baianos. Em segundo foi o Tropicália, o Panzé Vicens, né? De Gil Caetano e grande elenco. O terceiro, se não me engano, foi Chega de Saudade, do João Gilberto, né? Em quarto, o Clube da Esquina. Para mim seria o segundo lugar. Para mim, o Tropicália merece ser o primeiraço, assim, para mim é o disco mais importante. Mas é um outro disco assim que as pessoas têm que. É matéria básica, assim. Se você quer conhecer a música brasileira, é matéria básica. Tem que ouvir esse disco. É uma obra-prima Não, e do. a questão assim, fizeram uma fotografia nesse disco, que essa fotografia se tornou imortal, né? Essa fotografia aí de duas crianças que eles encontraram na rua, e essa fotografia se tornou uma coisa imortal. É um disco que Cacau, influ- é Cacau um, e di- Totó. é, é um disco que influencia músicos de jazz até hoje. É um disco que tem uma carga de crítica social significativa. As pessoas talvez não entendam isso, é porque o brasileiro, o termo MPB, né, ele, de uma certa maneira, mexe um pouco com o imaginário das pessoas. Então, ela escuta o Milton Nascimento e o Lô Borges achando que ali é uma pura MPB, e não é só MPB, né? Por exemplo, a música lá da Janela, É. é, ela é Quando eu um falava folk. né, quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava destes homens sórdidos, e quando eu É, falava temporal, você não escutou. pois é. Então, assim, são discos. E assim, e o disco essa música é um folkzão, né? Se você escutar assim, uma pegada folk, assim, né? Tal. Então é isso, as pessoas precisam entender mais sobre a música brasileira, precisam, como disse Abner, precisa começar por aí, né? Tal. Tipo, o disco começa com tudo que você podia ser também, que é uma crítica, na real, aos próprios movimentos, né? Que estavam tão. Tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, nós do campo popular, de muita articulação e tudo mais, né? E a música vai falar muito sobre isso, né? Tudo. E já não fala mais na bota nem no anel de Zapata, né? Sim, Mas sim.
ainda pensa e é melhor do que nada, né? Então a gente ainda Sim, pensa sim. e do que nada. Enfim, é um disco que assim, são 21 músicas, muita coisa para se ouvir nesse disco, vale muito a pena. Né? E sem falar do time de músicos que gravam, né? Ele vai ter como a banda base o Som Imaginário, que aí tinha uma formação sensacional, né? Com Wagner Tiso nos pianos, Zé Rodrigues, Novello no baixo, Fredera na guitarra, Tavito no violão, né? Inclusive, Tavito, a gente falou do Jogo do Brasil, né? Tavito foi quem compôs o famoso jingle, né? Eu sei que vou do jeito que Isso eu sei. Compôs é esse jingle. muito, muito importante. Aham. E aí, e outra galera, né? Como Toninho Horta, vai participar, Beto Guedes também, ele vai alternar entre guitarras e contrabaixos, né? E mais uma porrada de gente que vai participar desse disco. A Laíde Costa vai fazer uma participação cantando um clássico do samba dos anos 40, que é o Me Deixa em Paz, né? Se você não me queria, e por aí vai. É Ah, uma clássica da música popular brasileira, né? Você falou da MPB, né? Da MPB com letra minúscula, porque MPB com letra maiúscula se refere à produção musical dos anos 60, em específico dos sim, anos segunda metade, né? Aquela turma dos festivais. O daí em diante é MPB com letra minúscula, mas isso aí é assunto para sim, outro sim. momento. E aí, mostra o que é que tu tem. Bem, o próximo disco aqui é de um cara que me influencia bastante, né? O bom e velho Sivuca, né, Sim, tal. Resolvi colocar esse disco hoje aqui pra gente falar um pouco dele, porque é um disco, na verdade, de uma fase mais popular da carreira de Sivuca, né? Um disco já dos anos 80. Sivuca já havia gravado, já tinha se consagrado na sala de concerto mundo afora, já tinha feito música com Miriam Makeba, com muita gente, e fez um disco voltado para dois ritmos regionais, né? E eu tive o prazer de ver um dos últimos shows de Sivuca em sua vida, que foi um show que ele fez na Capitania das Artes, no ano de 2006. 2006 também é um ano que a gente pode um dia tirar para falar só sobre o ano de 2006, porque muitas coisas aconteceram nos anos de 2006 e 97. Depois eu posso listar várias coisas dessas que aconteceram. Então, assim, Sivuca é uma influência. Eu acho que as pessoas precisam ouvir mais Sivuca, assim. A gente está numa época que a gente já estaria. Nós estamos na Semana Santa, né? Querendo ou não, estamos na Semana Santa. Daqui a alguns dias seria o São João, né? Então, assim, o São João é uma época em que a gente escuta muito Luiz Gonzaga, assim, chega a dar uma dor, sabe assim. Pô, minha gente, Luiz Gonzaga é massa, né? Mas Sivuca também é massa. Então vamos escutar Sivuca também, que eu acho importante, né? Tal, assim, um mestre da cultura popular brasileira. Um mestre, por que não, da cultura erudita brasileira, porque é um cara que pegou uma sanfona e levou para uma sala de concerto na Rússia. É erudita também, né? Então, ele conseguiu colocar a sanfona nesse universo que é extremamente engessado, né? sim, sim, exatamente. Aí, inclusive, Sivuca é uma das grandes influências de uma grande amiga nossa, né? Que é Carol Benigno, que até agora não está aqui na live conosco, mas Carolzinha é uma figura que gosta muito de Sivuca e é uma figura, um expoente musical para ela. Carol, ela está envolvida agora nos estudos Nos envolvida em estudos... estar latina agora na quarentena. Ah, sim. Lembrando que Carol também é fã de Pink Floyd, né? E Tal. isso, a gente Carol. sabe disso, ela é fã de Pink Floyd. O próximo disco aqui a ser mostrado é essa pérola aqui da música Hum. brasileira. Antes disso, eu vou responder a pergunta que surgiu aqui de Tereza sobre a Amazã. Ela perguntou o que é que eu acho sobre a Amazã, né? A Amazã é um grande poeta popular, né? Uma figura da poesia regional brasileira. É uma figura que se notabilizou nos anos 90 por declamar poesias das mais diversas, cordéis, né? Um cordelista renomado. A Amazon é dono de uma fábrica de sanfonas, que é uma coisa assim muito relevante na minha visão. Eu acho que a gente deveria, inclusive, trabalhar para que ampliasse essa produção de sanfonas dele aí. Seria uma coisa interessante para todo o país. Eu não sou assim muito fã dos discos e músicas de Amazon, né? Assim, eu acho que como músico ele deixa um pouquinho a desejar, mas enquanto poeta é um dos maiores poetas, né? Tal. E eu acho que essa pergunta
Essa pergunta a Raquel fez porque nosso amigo Rafael da Rabeca é muito fã de Amazon, né? A Rafael da Rabeca, ele não tem Instagram, só tem o WhatsApp e agora está no Facebook. Rafael, ele costuma declamar as poesias de Amazon assim, sem qualquer motivo, né? Tal, e como eu tô muito próximo de Rafael nos últimos anos, nos últimos tempos aí a gente, vez por outra, a gente troca umas poesias assim, nesse sentido, do Amazon, né? Só, Isso só aí. antes de você entrar no próximo disco, já que você entrou nesse universo de forró e tudo mais, eu tinha só reservado um outro livro, que é esse livro aqui. Ele é um livro mais da comunicação, mídia regional, indústria, mercado e cultura, da professora Maria Érica de Oliveira Lima. Maria Érica, ela foi professora da UFRN aqui, do curso de comunicação, e hoje ela é professora da UFC, que é a terra dela. Esse livro é a tese de doutorado dela. E por que eu trouxe isso? É porque ela fez uma pesquisa interessantíssima sobre o grupo Sonzon, que é o grupo a qual Sim, administra o grupo Sonzon Sat e o Mastruz com Leite. Né? E as coisas estão interligadas. E ela dissertou sobre isso, né? Escreveu a tese dela, analisando todo o universo do forró eletrônico. Assim, se usa muito esse termo do forró eletrônico, né? Eu prefiro usar o termo forró estilizado. E como se o Emanuel Gurgel, que é o empresário, né, criou uma empresa de rádio via satélite para popularizar esse estilo de forró, né, e acabou dando início ao movimento de forró eletrônico que deu origem a todas as outras bandas que vieram depois, né, assim, Limão com Mel, Calcinha Preta, é. todo mundo mais, tá daí, né. Então, assim, Inclusive só tem para uma. registrar... Oi. Não, eu digo que tem uma entrevista histórica de Elcimar Monteiro na TV Botafogo, porque assim, Elcimar Monteiro ele se notabilizou por ser um artista que se contrapôs a esse universo do forró estilizado, né? Hum, E assim, ao ponto de que Elcimar Monteiro tem uma entrevista dele na TV Montanegra, uma entrevista ridícula, por sinal, sobre o forró e afirma que o forró deu não uma se travada. mistura com. Tá normal agora? Voltou, pode vai lá. Pronto, pronto. Que Elcimar Monteiro ele ridiculariza esse estilo do forró e ele fala que isso vai passar, né? E essa Uhum. entrevista é de 1992, né? Então, assim, já tem 28 anos e tá aí, né? Tal, assim. E sem contar também que Elcimar Monteiro, ele é um artista de uma geração, junto com Jorge de Altinho, por exemplo, que já misturava elementos, instrumentos musicais não convencionais ao forró, né? Luiz Gonzaga Quando já eu, fez isso, né? Quando eu falo que eu não gosto do termo forró eletrônico, é porque ele não diz muita coisa, assim, tipo, você vai pegar, o próprio Luiz Gonzaga, os últimos discos dele, já vai fazer uso de contrabaixo, de guitarra, de bateria, né? Você Sim, muda o sim. jeito de tocar. Assim, embora essas primeiras bandas de forró, elas vão manter as células rítmicas básicas do forró, só que elas vão dar uma estrutura maior, né? A temática vai mudando ao longo do tempo, né? Até porque é preciso entender o contexto social todo, né? Começa um processo de urbanização da música, Sim, sim, sim. mudando, assim, não? Você não quer que, você não tem como exigir que uma pessoa que nasceu e cresceu e viveu a vida inteira na cidade vá falar sobre roçado, sobre, Não, é. ele pode até cantar músicas de outras, mas não é parte do contexto dele. Querer que ele crie uma música sobre isso aí, o público era outro, era um público Não, mais verdade. humano, né? Por isso que teve É. tanta força no Sudeste, né? Porque ele Não, vai... e você pega, por exemplo, artistas como Alcimar Monteiro e Jorge Altinho, que para mim são dois expoentes ali dos anos 80 do forró, né, tal, por exemplo. Eu não sei exatamente se Jorge de Altinho, mas Alcimar Monteiro, por exemplo, ele foi um cara que estudou música, né, se dedicou aí para uma faculdade de música, né, tal, aí para conservatório. Então, do ponto de vista técnico, ele passou a fazer uma música, né, tal, que tem lá a sua qualidade, né, tal, mas é, entendeu? Assim, já começou a coisa. Tem até um disco dele aqui, fácil de mostrar aqui. Alcimar Monteiro, né? Gravado nos anos 80, esse disco aí com participação do Luiz Gonzaga. Mas enfim, né? Isso aí são outros 500. Eu tinha mostrado aqui o disco do Caetano, né? O Transa. Esse disco eu tenho escutado ele assim nos últimos dias. Caetano é um artista que me influencia muito. Eu adoro a música de Caetano.
Adoro quando o Caetano, naquele documentário lá, diz: eu sou da fuleiragem, né? Então, assim, eu acho isso me representa muito quando o Caetano fala de fuleiragem, né? Tal, assim, é um cara que não tem papa na língua. E um grande artista, assim, os discos de Caetano são obras-primas e eu acho que ele se mantém há tanto tempo em evidência, porque os trabalhos de Caetano têm muita evidência, assim, são muito bem feitos, né? Tal, assim, por exemplo, você pega no final ali dos anos 2000, ele lança aquele disco C, né, tal, que é um disco que chama atenção pelo rock presente em alguns discos, algumas versões de música de Caetano no show ao vivo, que eu fui aqui em Natal em 2007, com muita guitarra, né, no disco, tudo isso. E já na segunda metade de 2010 para cá, em 2013, se eu não me engano, que foi quando ele fez um show ali no Largo do Tan, né? Ele fez um show lá. Ele fez um show do disco Abraçaço, né? Então, assim, ao passar dos anos, ele vai lançando esses materiais que vão ficando para a história, né? Por exemplo, o livro, que já é um disco dos anos 90, o Fina Estampa, que é ali final dos anos 90, né? Começo de 2000, tudo isso. Sweet Kelly, O Fá, livro, sim, sim. O disco que homenageia Leandro de Castro, né? É uma parte desse disco aí que homenageia Leandro. acho massa essa arte. Ah, não, essa arte é fantástica, cara, fantástica. Acabou entrando como plus esse disco aí do Caetano, né? É, É. vai Abner, lá. só um momentinho aqui que eu tô vendo aqui a questão da bateria do telefone aqui. É só um Sim, instante. sim. Acho que agora foi. É, vamos lá. O sol tá atrapalhando um pouquinho aqui. Agora Agora foi. deu certo. Beleza. O próximo disco que eu vou mostrar é uma obra de um autor que eu até estava com curiosidade de lhe perguntar isso, né? É o Krieg Rabandolo do Raul, né? Tal Hum, assim. O Krieg Rabandolo é o disco de Raul que chama a atenção da grande mídia, né? Assim, é quando o Raul passa aí a programas como Flávio Cavalcante, é, Carlos Imperial, esses programas da época dos anos 70 que recebiam os artistas, né, tal, programas que recebiam artistas como a Gretchen, por exemplo. Né, eu acho que é necessário dizer isso, que Gretchen foi lá para o Carlos Imperial, foi para o Bingo também, para o Bozo, né, enfim, é uma outra história isso aí. É, e assim, mas aí o Krieg Rabandolo é um caso curioso, assim, porque ele mostra um pouco dessa coisa, né? Tipo assim, como é que tem discos que tornam você muito relevante para o cenário musical, né? Tal assim. Apesar que tem discos do Raul anterior a esse aqui, do Krieg Rabandolo, que são os discos Sociedade da Grande Ordem Cavernística e alguns discos que ele produziu, né? De Sérgio Sampaio, inclusive de um potiguar muito famoso aí, que é o Leno, né? Tal, o Leno que cantou lá com o Lenny Lilian, né? Tal. Lilian e E, Lennon, né? o quê? A dupla Lilian e Lennon, né? A Sim, Lennon sim, e Lilian. exatamente. Tanto faz, né? Em tempos de empoderamento feminino, vamos dizer que seja Lídia e Leno, E né? Lennon, tá. Pronto, exatamente. É, Aí a pergunta que eu ia lhe fazer, né? Porque assim, você é um cara que conhece artistas com a palma da mão, por exemplo. Milton Nascimento é um dos artistas que você conhece com a palma da mão. Chico César, né? Agora, Abner ainda não fez uma imersão no universo Raul, não foi assim? Você ainda não conhece Raul? Não, Como é que funciona? fiz ainda não. Ainda não. Você ainda pretende conhecer Raul, né? Pretendo. Quem Pronto, sabe então. nessa quarentena aí temos tempo agora para fazer tudo isso. Pronto, 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 exatamente. Recomendo também que você vá conosco ao Tributo a Raul, que a gente até, o cara ficou querendo conhecer o Fuxico de Feira, mas com essa pandemia aí inviabilizou qualquer coisa, né? Mas assim, eu acho que o tributo ainda vai rolar, apesar dos pesares. Eu já não sei se rola, porque eu acho que para mim os planos agora é tudo 2021, viu? Não, 2020. verdade, verdade.
Pronto. Por fim, vamos mostrar o disco para encerrar a sessão dos discos aqui. Bora. Vamos lá. É um disco que vai abrir o nosso novo assunto. Exato. Chaves. Chaves, o programa mais sério da televisão brasileira. Exatamente. Exatamente. Esse disco aqui é um disco curioso, né? Então, assim, ele é um disco, vou mostrar aqui para vocês. Ele é produção do SBT, né? É um disco que ele conta com algumas canções clássicas do Chaves, né? Por exemplo, aquela abertura do Aí Vem o Chaves, a música Tchuim Tchuim Tchum Clay, que é aquela música do Chapolin Colorado, né? Tal. O lado B do disco, ele tem aquelas músicas da Dona Florinda com o professor Girafales, né, tal, aquelas músicas do quando eles estavam num alter ego romântico que tocavam e que me queira cada dia mais e mais, né, tal, apaixonados, sim, somos cafonas, tal. Então é um disco que eu acho muito relevante para a música Sim, da música televisiva brasileira, né, que assim é um disco que se notabilizou pela televisão, né, digamos um assim. processo que a gente, na comunicação, a gente chama de processo transmediático, né? Que é a junção de várias mídias, né? A mídia televisiva proporcionou a criação de uma outra mídia, que é o disco, né? Então, é um processo Sim, sim. transmediático na comunicação. Mais ou menos, eu acho que como o trabalho lá porque eu vi, assim, aquele filme Bingo, o Rei das Manhãs, que eu acho que próxima live da gente a gente tem que falar um pouco de filmes, né, tal. O filme Bingo, o Rei das Manhãs, ele me fez enxergar o que é a comunicação de fato, quais são os seus interesses, quais são as coisas, né, e assim, o Bingo, no caso o Bozo, né, ele vendeu mais de 1 milhão de cópias, quer dizer, sendo um palhaço que apresentava um programa de televisão, né, tal. Então, é uma coisa bem, como você falou, transmediática mesmo, né? Assim, um produto que foi o Bozo criado lá nos Estados Unidos, é, veio para o Brasil, se notabilizou no Brasil de uma forma que eu acho que nem nos Estados Unidos se notabilizou dessa forma, Uhum. e deu origem a discos e é um dos filmes mais irados do cinema nacional. Eu diria para você que os 3 últimos grandes filmes do cinema brasileiro foi Bacurau, A Vida Invisível e o Bingo, o Rei das Manhãs. Assim, foram os 3 filmes assim que eu boto no top 3 assim. E Aquários também na menção Sim, honrosa sim. Aquário, pro... exatamente. Aquários ele já tem um. O Aquários é um Bacurau nível urbano, né? O Aquários Isso, exatamente. um Bacurau urbano, digamos assim, né? A gente vai fazer uma live para comentar só sobre filme, cara. Porque... Não, com certeza, com certeza. Aí assim, o Chaves, eu coloquei esse disco aqui pra gente falar um pouco dele, né? Porque você costuma dizer, né, que o Chaves ele é um segredo para a galera da comunicação que não consegue entender como é que um programa televisivo dura tanto tempo na televisão sem produzir coisas novas, né? E indo totalmente na contramão das teorias que a gente define como para um programa ter sucesso no contexto atual, né? Então, assim, ele não tem inovação tecnológica, né? Você vê que o cenário é um cenário falso, e mesmo assim ele permanece, assim, ele faz sucesso até hoje, assim, não perde o espaço dele na grade de televisão, ele se mantém e consegue fazer sucesso em todas as faixas etárias e classes sociais, é impressionante, né? E que aí a gente já entra numa discussão mais do social, né? É muito porque ele é muito aquela da América Latina, assim, a América Latina se Sim, sim. reconhece, né, nesse contexto do Chaves, né? Do, da vila, né? Cara, não esqueci agora a palavra que eu ia usar. Mas, assim, da vila, né? Que tem a vizinha que se acha rica, né? Que a gente pode estar fazendo paralelo com as classes sociais do Brasil, né? A classe média que se acha elite, né? E por aí vai. Sim, sim. Só fazendo uns registros aqui das presenças aqui na live. Grande Edu, parceiro nosso lá de Recife, torcedor de Santa Cruz, gente fina, abração. Raquel, Fabrícia Negreiros, pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Só Lá em um Rodolfo pedaço. Fernandes. É Aqui o quê? vai acabar a live. A gente vai reiniciar para continuar a conversa.
que vai acabar aqui o tempo. Então vai encerrar e vai reiniciar para começar a Pronto, continuar a ó. conversa. Só mandar os abraços aqui. Ana Cris, um abração. Sweet Kelly,